Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que sejamos transformados através dela. Que bom que você está nesse finzinho de jornada junto comigo. Hoje é dia 344. São 344 dias que estamos aqui juntos nessa caminhada e eu louvo a Deus pela graça que Ele tem me dado de poder fazer essas gravações para que Ele seja honrado, para que nós sejamos inspirados em ler a palavra do Senhor e conhecer cada vez mais como Ele nos ama, como Ele olha para nós, o que Ele almeja de nós, e isso é maravilhoso. E não tem o que pagar, né? É que nem aquela propaganda dos cartões de crédito. Vai fazer uma viagem, passagem, X valor, hotel, X valor, restaurantes, X valor. Agora, momentos juntos não tem preço. E eu diria que ler a Bíblia não tem preço. É algo que Deus se revela a nós e é gratuito. Você não precisa pagar nada, a não ser comprar uma Bíblia. Mas se você não precisa comprar uma Bíblia. Você tem no aplicativo de celular que você pode fazer. Ok? Dito isso, quero convidar você agora a vir para a nossa leitura de hoje. Muito bem. Vamos lá. Pega a sua Bíblia. Descrição aqui embaixo, se você não tem uma Bíblia igual a essa, que tem os seus dias. Pegue lá a sua Bíblia, tem na descrição todas as passagens que nós vamos ler no dia de hoje. Pegue o seu café e bora para a nossa leitura de hoje. Amós 1, 3 a 15. Estamos agora lendo os profetas menores. A gente leu os profetas maiores, agora estamos lendo os profetas menores. Temos aí 21 dias aí pela frente ainda. 22 dias pela frente, beleza? Então vamos lá. A palavra que em visão vieram a Amós, um pastor da cidade de Tecoa, a respeito de Israel. Isso aconteceu nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Amós disse. Olha só, eu vou lá pegar minha... Você lembra aquela tabelinha? Ó. Você lembra essa tabelinha aqui, ó? Que eu falei para vocês? Que toda hora eu tô falando essa tabelinha? Então, quando nós começamos a ler e a gente pensa assim, tá, Amós estava escrevendo quando? Por que ele estava escrevendo? A gente precisa saber aonde. E aqui dá algumas referências quando se fala, quando se lê a palavra do Senhor nos profetas. Aqui diz, vieram a Amós, um pastor da cidade de Tecoa. Então ele era um pastor dessa cidade a respeito de Israel. E aconteceu nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás. Agora, ó, a gente procura aqui. Uzias. Aqui, ó. Ele está bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui está Amós, que diz que ele estava no reino nos dias de Uzias, rei de Judá, e Jeroboão de Joás. Quando nós olhamos na nossa tabela, o que está acontecendo aqui? Aqui na tabela você vai ver reinado de Azarias, 52 anos, e o reinado de Jeroboão. Então, nós temos esses dois reis, Azarias, e aqui está falando o rei Uzias. O que acontece? O rei Uzias, na verdade, é referência do nome como rei, do reinado dele. E Azarias, na verdade, é o nome como pessoa dele. Eles fazem essa
distinção diferente em várias passagens. Eles têm essas referências. É que nem a gente vê hoje o Papa Leão. Hoje nós temos o Papa Leão. Por que Papa Leão? Mas não é o nome dele. É um costume que eles tinham na época de trocar de nome, né? E isso é uma referência. E quando nós olhamos esse momento, Amós estava falando nesse período. Por isso que é interessante você ter essa tabela com você, para facilitar a localização dos nomes. Então, quando você vê esse momento ali na tabela, que o nome é diferente, Azarias. Por que rei Azarias se aqui está falando isso? Então, Azarias é o nome da pessoa. Meu nome é Christopher, mas eu adoto outro nome que é o nome real, é o nome como rei e tudo mais. Tinha seu costume, não era de prática, que nem o rei Davi. Davi era Davi e era Davi. Então, eu acho que eu ainda preciso pesquisar um pouquinho mais sobre isso, mas se não me engano ele veio depois desse costume, tá bom? Seguindo, versículo 2. Amós disse: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os campos dos pastores estarão de luto e o alto do Carmelo secará. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque passaram o instrumento de trilhar com pontas de ferro sobre Gileade. Por isso porei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá as fortalezas de Ben-Hadad. Quebrarei os ferrolhos de Damasco e eliminarei o morador de Biquiate-Aven. E o que tem o cetro de Ben-Eden, o povo da Síria será levado em cativeiro a Kir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque levaram em cativeiro todo um povo para entregá-lo a Edom. Por isso porei fogo nas muralhas de Gaza, fogo que consumirá as suas fortalezas. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon. Voltarei a minha mão contra Ecrom e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque levaram em cativeiro todo um povo para entregá-lo a Edom, e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso porei fogo nas muralhas de Tiro, fogo que consumirá as suas fortalezas. Assim diz o Senhor. Por 3 transgressões de Edom, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque perseguiu o seu irmão com a espada e não teve nenhuma compaixão dele. A sua ira não cessou de despedaçar e conservou a sua indignação para sempre. Por isso porei fogo em Temã, fogo que consumirá as fortalezas de Bozra. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque rasgaram o ventre das grávidas da região de Gileade para ampliarem as suas fronteiras. Por isso porei fogo nas muralhas de Rabá, fogo que consumirá as suas fortalezas, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes com ele, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até reduzi-los a cinza. Por isso porei fogo em Moabe, fogo que consumirá as fortalezas de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei do meio dele o juiz e juntamente com ele matarei todos os seus príncipes, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Os falsos deuses os enganaram, deuses que os pais deles haviam seguido. Por isso porei fogo em Judá,
fogo que consumirá as fortalezas de Jerusalém. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de 1 par de sandálias. Esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. Um homem e o seu pai têm relações com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Eles se deitam ao lado de qualquer altar sobre roupas recebidas como penhor e no templo do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Todavia fui eu que destruí diante deles os amorreus, que eram tão altos como os cedros e tão fortes como os carvalhos. Destruí os seus frutos por cima e as suas raízes por baixo. Também fui eu que tirei vocês da terra do Egito e durante 40 anos os conduzi pelo deserto para que vocês pudessem tomar posse da terra dos amorreus. Escolhi alguns de seus filhos para serem profetas e alguns dos seus jovens para serem nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vocês deram vinho aos nazireus e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Como faz um carro carregado de feixes, eu os esmagarei ali onde vocês se encontram. Os mais ágeis não encontrarão refúgio. Os fortes não poderão usar a sua força, e os valentes não conseguirão salvar a sua vida. Os que manejam arco não resistirão, os mais velozes não conseguirão fugir, e os que vão montados a cavalo não conseguirão salvar a sua vida. Até mesmo os mais corajosos entre os valentes fugirão nus naquele dia, diz o Senhor. Ouçam a palavra do Senhor, que o Senhor fala contra vocês, filhos de Israel, contra toda a família que ele tirou da terra do Egito. Ele diz: de todas as famílias a terra somente a vocês eu escolhi, portanto eu os punirei por todas as suas iniquidades. Será que 2 andarão juntos se não estiverem de acordo? Será que o leão vai rugir na floresta sem que tenha encontrado presa? Será que o leãozinho fará ouvir a sua voz no covil se não tiver apanhado nela? Será que a ave cairá na armadilha se o laço não estiver armado? Será que o laço se levanta do chão sem que tenha apanhado alguma coisa? Será possível tocar a trombeta na cidade sem que o povo comece a tremer? Será que sobrevirá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Olha que legal. Deus não faz nada sem antes avisar. É mais ou menos que nem o pai fala para o filho: ó, filho, tá vendo ali o fogão pequenininho? Não vai lá, cuida, eu sou papai, eu vou cuidar, não faça isso, tá bom? Mas eles vão lá e fazem. Deus, ele fala assim: não adore, eu sou o único Deus. Eles vão lá e adoram outros deuses. E Deus, ele tem avisado. E hoje, quando a gente fala do amor de Deus, a gente fala: gente, o final é terrível. Deus quer nos chamar para um relacionamento com Ele para que a gente não sofra eternamente. Teve um pregador que eu vi que ele falou assim, literalmente ele deixou claro: não importa o quão ruim você é, Deus, ele não pode ser Deus se ele for um cara mau. Se você fizer isso, vai arder no inferno. Pois é, vai. A Bíblia é clara e vai. O que nós precisamos fazer é falar do amor de Deus, agir no amor de Deus, transmitir o caráter de Cristo através da restauração das nossas vidas, mudança de caráter, mudança de mentalidade.
para que a gente possa transmitir a mensagem salvífica de Cristo Jesus. Então Deus, ele tem avisado, ele tem comunicado. Então Deus está dizendo assim, ó, eu não faço nada sem antes revelar os meus segredos, aquilo que vai acontecer aos meus profetas. Continuando, versículo 8. O leão rugiu, quem não ficará com medo? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Proclamem as fortalezas de Asdod e nos palácios da terra do Egito o seguinte: reúnam-se nos montes de Samaria e vejam que grandes tumultos lá existem e que opressões há no meio dela, porque o povo de Samaria não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus palácios a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus, um inimigo cercará a sua terra, destruirá o seu poder e os seus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas e um pedacinho da orelha de um animal, assim serão salvos os filhos de Israel que vivem em Samaria com apenas o canto da cama e parte do leito. Ouçam e deem testemunho contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel, por causa de suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derrubarei a casa de inverno com a casa de verão. As casas de marfim ficarão em ruínas, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Apocalipse 2, 1 a 17. O anjo da igreja de Éfeso escreva: essas coisas diz aquele que conserva com mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Você lembra? A gente falou sobre os 7. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e o pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem ao seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Sabe a árvore da vida? Do Jardim do Éden? Então, ao vencedor darei direito a se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, a árvore está lá. Precisamos chegar lá. E como é que chegamos? Como diz Paulo, semeando essa semente corruptível, para que assim a gente possa ter essa graça de estar com Deus na eternidade. Mas para isso precisamos estar em Jesus, né? Ao anjo da igreja de Esmirna escreva: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua nobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Ó, estou falando de segunda morte, né? A primeira morte é essa daqui, é o corpo. A segunda morte é o quê? Não estar com Cristo na eternidade. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreva: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar de onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, os que ensinavam Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sagradas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas, de novo mencionado aí. Portanto, arrependam-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vocês viram aqui, ele falou 2 vezes os nicolaítas. O que eram os nicolaítas? Nicolaítas era um grupo, eles chamam, que deturpava o caminho de Cristo, tudo que era ensinado, a religião, né, judaica, e eles promoviam o sincretismo religioso e também a imoralidade sexual. Eles não têm problema, né? Como a Bíblia diz, a gente leu, né? Aqueles que vão servir a igreja precisam ser homens idôneos, de uma só mulher e tudo mais, né? Não dado ao vinho. E aqui eles promoviam esse sincretismo, essa união entre o sagrado e o pagão, essa união entre religiões de ídolos, de homens, junto com o cristianismo. Então eles juntavam tudo numa coisa, botavam no liquidificador e, tá tudo certo, tá tudo bom, e esse negócio de relacionamento sexual pode ser do jeito que vocês quiserem. Não, tenham cuidado. E eles faziam isso, eles juntavam essas religiões. E tanto que, quando Paulo recebe essa visão, escreve, ele diz, cuidado com os nicolaítas, eles estão fazendo besteira, não vá atrás disso. Então, só para você saber, quando a Bíblia fala sobre nicolaítas, é isso aqui, que é mencionado aqui, beleza? Salmo 129, 1:8. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. Os lavradores passaram o arado nas minhas costas e abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que odeiam Sião, sejam como a erva dos telhados, que secam antes de florescer, que não enchem a mão do ceifeiro, nem os braços daquele que ata os feixes. E também os que passam, não digam, a bênção do Senhor seja com vocês, nós os abençoamos em nome do Senhor. E Provérbios 29, 19 e 20. O servo não se emendará com palavras, porque mesmo que entenda, não obedecerá. Você viu alguém que é precipitado no falar? Há mais esperança para um tolo do que para ele. E assim terminamos a nossa leitura de 344. Que bom que você está aí. Dito tudo isso, lido tudo isso, eu sou o pastor Christopher. Assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dê um like, comente. E assim o YouTube vai entender que é bom transmitir e as pessoas fazerem parte desse grupo que ama ler a palavra do Senhor e ser transformado, edificado por ela. Ok? Deus abençoe você e espero você na leitura do dia de amanhã.